Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 133. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que, na verdade, está vinculada ao que temos compartilhado nesse semestre. Designados para estarmos com Ele, amém? Se você for observar lá em Marcos 3,14, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, eu falei 14, bem goiano agora, né? 14, eu senti que o R foi puxado, né? 14, né? Vamos tentar tirar um pouquinho o R, né? Então, lá em Marcos 3,14, acho que mais ou menos assim, né? O Senhor Jesus, Ele designou os discípulos para estarem com Ele. Isso é muito importante. Porque uma coisa é você estar sozinho com o Senhor, e uma outra coisa diferente é você estar em grupo, com um grupo de irmãos junto do Senhor. Você está me entendendo, amém? A dedicação prioritária do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como homem, durante o período que é descrito, né, nos 4 evangelhos, foi para um grupo de discípulos, um grupo de pessoas, amém? Ele não se dedicou prioritariamente para um relacionamento individual com alguma pessoa especial em particular. Não, nada disso. A vida do Senhor Jesus Cristo, ela foi concentrada, ela foi focada nessa questão do grupo. Amém? Então, por isso que nós colocamos dessa forma, porque está de acordo com o verso 14 de Marcos 3, né? Designados para estarmos com Ele. Então, isso significa que a vida da igreja, ela é coletiva, ela é corporativa. Mais do que a sua vida individual, solitária com o Senhor, porque tem essa parte também, ok? Mas igreja parte justamente desse pressuposto de pessoas reunidas. Então, eu quero usar um texto do Antigo Testamento, um salmo, né, um dos salmos mais conhecidos, um dos salmos de Davi, mas que é a palavra do Senhor, amém? Então, nós vamos ler, e todos os salmos são apenas 3 versos, ok? Pode colocar aí no Salmo 133, verso 1. Vamos ler juntos, amém? Porque são apenas 3 versos, a gente lê aqui já declarando a palavra do Senhor. Vamos lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Aleluia. Eu não sei se você trouxe uma Bíblia impressa aí nas suas mãos. Se você não trouxe, não tem problema. Quero que você apenas erga a sua mão direita e vamos declarar juntos, amém? Porque eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus, não é palavra de homens. Por isso, nesta noite, o meu coração está aberto para receber esta palavra, que tem o poder de me transformar, de me edificar, de me corrigir, de me ensinar e de me preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bem, eu preciso compartilhar com você, em outras palavras, é sobre o poder da comunhão. O poder da comunhão. É o poder dessa vida da igreja, como eu estava dizendo para os irmãos. Porque algo aconteceu, os irmãos sabem, né, há poucos anos, né? Foi, como é que é? 2020? 21? Né, que foi a Covid, foi isso mesmo, né? Estou até aqui confuso, já parece que tem tanto tempo, né? Mas foi recente. Algo aconteceu logo depois da Covid, que foi uma ideia equivocada, que entrou na mente de algumas pessoas, que provocou a seguinte convicção. Porque não sei se você sabe, mas o grande ataque do diabo, ele sempre começa trazendo uma convicção errada. É assim no Éden desde o princípio. Lembra? Quando a serpente questionou? Fala, mas se você apenas tocar ali, né, nessa árvore, será que você vai morrer? Né? A Eva vai falar, não, se eu comer e tudo e tal. Ela começou a questionar, né, de maneira sutil, colocou uma crença errada, percebe? Esse é o caminho da queda. O diabo sempre quer colocar uma crença errada na sua mente, para que isso desça para o coração, se torne uma convicção e você comece a andar fora daquilo que o Senhor tem para você.
E aí, qual foi a crença errada que surgiu na época da Covid? Né? Então, forçados, né, por causa dessa história, fica em casa, isolamento e tudo, criou-se a ideia de que o crente ele pode viver a sua vida cristã de maneira individual, separada da comunidade, do grupo. Ou seja, diferente do que o Senhor Jesus mesmo propôs, né, dedicando a sua vida a um grupo de discípulos. Jesus sempre estava no meio das pessoas, percebe? Mas com essa história da Covid, aí todo mundo ficou em casa, né? Fica em casa, meu Deus do céu, eu desenvolvi uma versão, essa palavra, essa frase, aliás, essa expressão, né? Fica em casa. Porque o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a simplesmente assistir uma pregação na internet, supondo que isso seja um substituto do culto aqui presencial, eu e você junto, sabe, podendo tocar uns aos outros, ver uns aos outros. Olha para cá, meus irmãos. Na volta do Senhor Jesus Cristo, Ele virá de fato. Você está me entendendo? Você vai vê-lo. Ele virá, sabe, corporalmente, né? De forma material, física. Você vai poder tocá-lo no seu corpo glorificado. Amém? O Senhor Jesus, na sua volta para cá, Ele não vai mandar um link, sabe, de uma live no Instagram, sabe, ou de algum vídeo ao vivo no YouTube, ou de uma reunião via Zoom, um aplicativo de internet, né? Aí o Senhor manda, imagina um vídeo, olha, estou aqui na glória, vocês estão aí na terra. É uma maneira de nos comunicarmos. Não, não é isso que Ele vai fazer, não. Ele virá de fato. Alguém pode dizer Maranata, amém? Amém? Ele virá. Ele virá. Ele virá. E virá, e Ele prometeu que a primeira coisa que Ele faria seria uma festa. E que Ele tomaria do vinho, sabe, do testemunho, do cálice, da nova aliança. Ele falou para os discípulos, quando tomou a ceia pela primeira vez, falou, olha, jamais tomarei do fruto da videira, até que eu tome ele novo convosco. Naquele dia, quando eu voltar. Ele fez uma promessa. Então haverá uma mesa, haverá uma celebração, haverá uma festa. Amém? E Ele virá, inclusive Ele não virá sozinho. Entendeu? Aqueles que forem arrebatados, tomados por Ele antes virão com Ele nos ares, inclusive. Amém? Ele virá montado, né, num cavalo branco, com um manto tinto de sangue, sabe? Como aquela postura de um vencedor que enfrentou uma guerra e realmente derrotou seus inimigos. Veja, né, a semelhança de Davi, na verdade, como se fosse uma figura de Davi, para que os judeus creiam que Jesus de fato é o Messias. Amém? Porque eles estão esperando aquele que é o filho de Davi. Porque ele vem da linhagem de Davi. Davi era esse rei guerreiro, que tinha o coração quebrantado, mas era homem forte. E que venceu todos os seus inimigos. Percebe? Uma figura de Cristo. Então, ele virá. Logo, perceba, você... E eu quero mostrar isso para você aqui na palavra de Deus, nesses 3 versos, ok? Nesses 3 versos do Salmo 133. Porque na minha época, né, minha conversão já tem aí algum tempo, não vou ficar contando, eu vou parar de ficar falando o tempo, né, idade, essas coisas, porque senão eu vou ficando cada vez mais velho, né, quando eu falo, né, eu vou disfarçar agora, né, ninguém vai saber mais. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus me salvou, era muito fácil de entender o seguinte, que uma vez que você confessa a fé no Senhor Jesus Cristo, você foi chamado para uma família. Você foi chamado para uma comunidade. Você foi chamado para um grupo de irmãos e para estar junto com essas pessoas. Parece que era sempre automático entender o seguinte, espera aí. Conheceu o Senhor Jesus, foi salvo, o que Ele faz agora domingo? Todo domingo, todo domingo, todo domingo. Ele vai para o culto, todo domingo. E se a igreja tem célula, como é o nosso caso, e está se tornando isso cada vez mais comum, desde sempre, nossa igreja nasceu com célula, né? Seja aqui em Recife, seja lá em Goiânia. Né? Não sei se você sabe, a Videira começou com um grupo de cerca de 50 irmãos na garagem da casa do meu primo, o pastor Noir Pedrosa, há 26 anos atrás. E agora são dezenas de milhares de pessoas em Goiânia, dezenas de milhares de pessoas em São Paulo, alguns milhares em algumas outras capitais, e em breve, em nome de Jesus, no máximo até o ano que vem, nós vamos ter pelo menos 1000 aqui também, em nome de Jesus, com vários cultos. Isso vai acontecer. Estamos presentes em cerca de 40 países. Tudo por causa de um grupo de irmãos, não muito grande, pequeno, na garagem da casa de um irmão que nem era pastor na época, que é o pastor Naor, entende? Veja o que aconteceu em pouco tempo. Mas sempre foi um grupo. Então, desde o início da minha fé, era claro isso. Eu faço parte de uma família. De uma família. Porque eu pergunto para você, meus irmãos, imagine. Eu sei que as pessoas podem ter opinião própria. Mas pensa comigo, qual família que você acha que está mais conectada? Eu estava até dando esse exemplo para os irmãos. Tem um pastor que eu conheço, que eu amo, respeito. E é um homem de Deus, uma bênção. Mas a escolha que ele fez, diferente da minha, com a família dele,
eu não concordo. Né? Eu deixei isso claro para as minhas filhas lá em casa. Até porque são pessoas, às vezes, próximas e tudo, que têm relacionamento, né? E às vezes fica vendo uma família que fez escolhas diferentes, né, da nossa família. Eu faço questão de deixar claro para as minhas filhas, porque são minhas filhas, eu preciso conscientizá-las. E qual foi o fato? Como é que a coisa aconteceu? Eu vou te dar uma ilustração disso. Eu me lembro, isso aconteceu alguns anos atrás. Eu vi uma foto desse pastor, amigo meu, e aí, na foto lá, que ele colocou no Instagram, aí estava escrito assim, reunião em família. E qual que era a foto? Era uma imagem, tipo print, de uma tela do celular, né, que ele copiou ali a imagem da tela, e estava ele numa chamada de vídeo, em um país, a filha do meio no outro, o filho mais velho no outro país, e a mais nova junto com ele no país onde ele estava. Detalhe, todos os filhos solteiros, nenhum casado, para poder dizer, não, pastor, é porque esse pastor liberou os filhos porque são adultos, casaram-se, aí tem a vida própria e tudo. Não é o caso, entendeu? Não é. Apenas uma das filhas que realmente foi para um outro lugar, para outro país, com essa história de estudar fora e tal. Enfim, aí eu vi lá, reunião em família. Eu olhei aquilo, sinceramente, eu olhei e falei, misericórdia. Eu falei, Deus que me livre de uma reunião em família assim. Olha aí, é chamada de vídeo agora? É à distância? É desconectado? Não é aquela coisa presencial? Eu já falei para as minhas filhas. Eu falo, olha, você só sai daqui de casa com o marido. Entendeu? Eu sei que pode ter exceções, as coisas, e eu sei que pode parecer isso radical para algumas pessoas hoje em dia, inclusive, né? Especialmente nos dias atuais, né? Onde todo mundo é super independente, onde todo mundo, né? Não, calma, o que é isso? Você vai segurar seus filhos junto comigo, suas filhas junto com você, vou até o fim, até entregar a mão dela na mão de outro homem. Entendeu? Que vai ser o marido delas. Mas enquanto isso, eu quero junto. Porque família foi feita para estar junto. Você está me entendendo? Amém? Foi feito para ser assim, para ter essa conexão. Sabe, a maior parte do tempo possível, de maneira duradoura. Se você estudar um pouco de história secular, história do mundo, estou falando, não é nem história da igreja, nem história bíblica, ok? Em qualquer cultura do mundo, o normal, qual que é a imagem que as pessoas têm de família? Vai lá na África e pergunta a imagem que as pessoas têm de família. As pessoas mais antigas, vamos assim dizer, os avós lá da África, né? Os avós lá da Ásia. Qualquer região do mundo. Pergunta para ele qual que é a cena que ele vê de família. Ele vai te dizer que, muito provavelmente, é algo parecido com o que eu vou descrever para você. É uma cena de um grupo de pessoas assentadas, reunidas, de repente, diante de uma mesa, de repente, tomando café da manhã, de repente, almoçando. Ou seja, todo mundo junto. Não é vídeo, chamada de vídeo de WhatsApp, entendeu? Cada um no outro país, no outro lado, sabe, desconectado. Claro que não. Qual que é a grande referência? Né? Você deve se lembrar a propaganda de margarina, né, de antigamente, você lembra? Oh, happy day, oh, happy. Eu só sei essa parte. Essa eu não sei, até porque nem sei falar inglês também não. Mas minha esposa sabe. Eu tenho uma intérprete que mora lá em casa. Assim, ela está longe, tem 6 meses que ela viajou, né? Mas ela está voltando hoje à noite, graças a Deus. Assim, a sensação de 6 meses, não é isso tudo, na verdade, né? Mas, enfim, é a cena da mesa, todos juntos. Amém? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Será que a sua família é importante? O que você acha, sim ou não? Sim. O grande ataque do diabo é, primeiramente, na família. A primeira coisa que Deus quis criar, no sentido relevante, nesse mundo, nessa terra, foi uma família. Ele fez um homem, ele fez a mulher, e falou para eles fazerem filhos. Crescer e multiplicar. O que é isso? Família. E ainda falou para encher, para espalhar. O negócio era para ter muito. Né, seu Fernando? Você tem quantos meses, seu Fernando? Oi? 12. 11. Será que eu estou profetizando? Tem alguma minha? É 11. São 11, então, né? O seu Fernando tem 11 filhos. Ele levou a sério o Gênesis, né? Encher a terra e povoar. Ele tá nessa meta. Parou já? Mas, pai, alguém tinha me dito que era 12. Tem certeza que é 11 mesmo? É? Tá bom. Amém. Eu estou vendo o Moisés aqui. O seu pai, eu lembro que o Moisés também contou uma história interessante, né? Seu pai, ele teve quantos filhos mesmo? Quanto? 22. É isso mesmo, eu ouvi certo. 22. É. Não é só questão. O jovem está falando que é porque não tinha televisão. É porque a testosterona era maior dessa galera, quer te dizer, viu? Tem um problema na masculinidade atual, quer dizer, viu? Está faltando, enfim. Hã?
O Moisés está dizendo que o pai dele fez um filho, ele tinha 72, o pai dele. Imagina, 72 anos, pois é, teve mais um filho. Aí, seu Fernando, aí dá tempo. Fernando, e a mãe com 46. Imagina, 46 anos grávida. É impressionante, amém, irmãos? Olha para cá. Não, e deixa eu só falar um detalhe médico aqui. Você pode pesquisar, eu não sou médico não, mas eu pesquisei já, alguns anos atrás. Segundo os médicos, uma mulher saudável, em condições normais, ela tem estrutura física para ficar grávida até 20 vezes. Segundo os médicos, entendeu? Então, como é que Deus cria esse organismo maravilhoso, que é o corpo feminino, complexo, cheio de hormônios, que oscilam todos os meses, né? O Senhor me ajude, eu tenho 3 TPMs todo mês lá em casa, ou seja, é o mês inteiro, TPM, né? Ludmila, Sara e Isabela. Ore por mim, amém? Então, veja, aí Deus cria um corpo que tem essa possibilidade que os médicos desse mundo, não estou falando conversa de crente, estou falando conversa de médico, tem essa capacidade, por quê? Porque Deus quer ter família, grande, muita gente, amém? Pastor Rafael mesmo já começou de 2 de uma vez, né? A esposa ficou grávida, gêmeos. Aí agora é só um mesmo. Eu quase pensei, rapaz, pessoas se veem gêmeo de novo, meu Deus do céu. Mas está a caminho agora, é um rapaz, né? Isso. Então veja, meus irmãos, só que qual que é o propósito da família? Aí você tem essas pessoas e fica todos conectados ou todos juntos? O que você acha? Juntos. Esse foi o testemunho que o Senhor Jesus Cristo deu. Jesus não andava sozinho, né? E tinha uma situação curiosa, quando as pessoas convidavam Jesus para a casa deles, né? Não chegava Jesus sozinho. Era uma coisa talvez bem inconveniente para as mulheres da época. Não é verdade? Né? Então, imagina, né? O Senhor foi parar lá na casa de Zaqueu. Não sei se Zaqueu tinha uma esposa, provavelmente tinha. Aí, de repente, o Senhor falou, olha, hoje convém comer na sua casa, eu vou lá na sua casa. Aí, de repente, o Zaqueu, né, se tivesse o WhatsApp na época, mandou um áudio para a esposa, ó, mulher, Jesus está vindo comer aqui, prepara aí. Ela, não, deixa comigo. Então, Jesus vem, ótimo. Aí, de repente, chega o Senhor Jesus, sozinho? Não, onde ele ia tinha o quê? 12 homens junto com ele. Imagina, gente simples, a maioria de família de pescador, devia ser tudo faminto, né? Porque teve a multiplicação de pães, sobrou 12 cestos cheios, Jesus deu um cesto cheio de pão para cada um deles, porque o potencial era forte. Então, Jesus chegava sempre em grupo, de bando, percebe? Essa é a sua fé, não é só uma questão de família. E detalhe importante, a nossa família, aqui, pai, mãe, filhos, não é o seu sobrenome. Isso é uma família provisória. Existe uma família permanente. Uma família que nunca vai passar, que vai durar para sempre, é a família da fé. É a família do Deus e Pai, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós somos filhos de Deus para sempre. Então, hoje, né, a Sara e a Isabela são minhas filhas. Mas, na vida que há de vir, elas serão minhas irmãs. Para sempre. Você está me entendendo? Então, existe uma família eterna, permanente. Então, domingo é a reunião dessa família. Como que você abre mão disso? Você não pode abrir mão disso, você tem que estar aqui. E, além de domingo, também tem a reunião da célula. Então, essa é a vida da família de Deus. Olha para cá. Não é a família Coelho, Mendonça, que são os sobrenomes que eu tenho. Não, 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 não. É uma família muito mais importante do que de qualquer sobrenome desse mundo. É a família do próprio Criador de todas as coisas. É a família de Deus. Então, não sei se você sabe, estou avisando, de repente, né, você está aqui entre nós, fala, então tem reunião da família de Deus aqui, todo domingo tem. E tem 2 horários, inclusive, 10 da manhã, 18h30, ok? É a reunião da família do próprio Deus. Percebe? Essa família já começou, somos nós. Então, é a reunião da família, você tem que estar aqui. E aí, esse salmo de Davi, que era homem segundo o coração de Deus, fala justamente sobre isso. Porque é um testemunho sobre a comunhão. E ele começa no verso 1. Volta para o verso 1, por favor, Gabriel. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Veja, esse salmo foi escrito por Davi, mas Davi foi inspirado pelo Espírito Santo. Logo, esse salmo, na verdade, está revelando o coração de Deus. Você está me entendendo? Alguém pode dizer amém comigo? Ok? Então, o que significa isso, pastor? Que quando o capítulo 133 começa com essa declaração, né, de como é bom e agradável, né, viverem unidos os irmãos, na verdade isso aqui é a opinião do Senhor. É como se Deus... Eita, deixa aí. É como se Deus estivesse dizendo, na verdade, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, viverem juntos os irmãos, viverem em comunhão os irmãos. Essa é a opinião de Deus.
Por isso, deixa eu te falar algo, presta muita atenção no que eu vou dizer, não converse, por favor, amém? Me ajude, olha para cá. Às vezes, você não quer participar do culto, ou da reunião da célula. Deixa eu te dar uma boa razão para você fazer isso. Sabe uma boa razão para você vir, mesmo não querendo? É o seguinte, eu vou para o culto, porque eu descobri, no Salmo 133, no verso 1, que Deus gosta de verem unidos os irmãos. Isso aqui é Deus dizendo, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deixa eu te falar algo, talvez você não percebeu na palavra de Deus. Deus também, ele tem sensações, sentimentos. Então tem coisas que Deus se alegra e tem coisas que entristecem a Deus. Lembra de Paulo falando, né, aos Efésios, para você não entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo, amém? Então você entristece o Senhor, assim como é possível você alegrar o Senhor. Então sabe uma coisa que alegra o Senhor? É viverem unidos os irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus, é Deus dizendo na verdade, ó, como eu acho bom, como eu acho agradável, como eu me alegro, como eu tenho o prazer de ver vocês juntos, reunidos aos domingos. Percebe? É isso que está escrito aqui. Então faça, venha, cultue, congregue, esteja com os irmãos aqui no culto, assim também como na célula. Por quê? Porque Deus gosta disso. Entende? Porque olha para cá, olha, eu tenho certeza que você já fez coisas na sua vida para agradar o seu pai ou sua mãe, coisas que de repente não era o que você queria, não é verdade? Não é? Recentemente eu fui para Goiás, eu tenho de tempo em tempo que ir para lá, para reunir com o pastor Luiz, inclusive, para prestar conta das coisas da igreja aqui, do estado de Pernambuco, que às vezes os irmãos me veem aqui em Recife, mas é como se eu pastoreasse aí, né, 14 igrejas ao mesmo tempo. Porque os pastores do interior e os associados aqui também de Recife, inclusive, enfim, tem alguns deles aqui que têm me dado um trabalho, você nem imagina. Mas, enfim, porque tudo chega em mim, porque eu supervisiono as igrejas aqui de Pernambuco, né? E cuidar de pastor não é brincadeira, não. Mas veja, aí eu fui alguns dias antes para Goiás por causa da minha mãe. Eu tinha muito trabalho aqui em Recife, muita coisa para resolver no interior de Pernambuco, muitos problemas, e eu não queria ir antes para Goiás. Eu tinha várias razões para não ir. Mas o que eu fiz? Eu fui sem querer. Por que eu fui sem querer? Porque eu queria agradar minha mãe. Entendeu? Então fui alguns dias antes para minha mãe ficar feliz. Comentei com ela antes, mãe, eu estou olhando para eu ficar alguns dias antes com a senhora, porque a reunião com o pastor Luiz é na semana seguinte, então eu vou como se fosse uma semana antes, né? Alguns dias antes. O que a senhora acha? Aí ela foi e falou para mim, meu filho, isso é como um sonho para mim, isso é minha realização. Vai ser tão bom se der certo. Eu falei, é mesmo? Aí eu do outro lado aqui do telefone, não foi chamada de vídeo não, porque se for chamada de vídeo, eu acho que ele ia perceber que eu não queria fazer isso, né? Ia dar na cara, eu não consigo disfarçar, não sou aquela pessoa que consegue disfarçar as coisas, né? Você está comigo, você vai ver. Que eu estou com raiva, eu estou feliz, ou eu estou triste. Fica tudo bem evidente, né? Estou insatisfeito, eu estou satisfeito. E eu falei, é mesmo, mãe? Amém, que bênção, né? A voz até afinou na hora que eu falei, aleluia. Tá bom, deixa comigo, eu vou antes, né? E tal. Aí eu organizei a passagem e fui para agradar minha mãe. Deixando minha mulher, minhas filhas, um monte de coisa aqui para resolver, um monte de problema do interior, um monte de confusão acontecendo, eu tendo que tomar conta de tantas coisas. Tá lá eu indo para Goiás alguns dias antes da reunião para agradar a minha mãe. Me desagradando, entendeu? Porque ela tinha passado um processo de enfermidade, cheguei lá, ela estava muito bem, inclusive. Eu até comentei com algumas pessoas longe dela, porque senão ela fica brava. E pense numa mulher brava, é 1,5 metro de fúria, entendeu? Porque ela é baixinha, mas é forte. Entendeu? 1,5 metro de muito poder, assim, se ela se levantar contra você. O negócio é perigoso, não vigia não para você ver. E aí eu comentei com algumas pessoas que eu contei em Goiás. Falei, rapaz, se eu soubesse que minha mãe estava tão bem, eu não tinha vindo antes, não. Mas ela não pode saber. Porque ela estava muito bem, já tinha superado, assim, praticamente toda a enfermidade que ela tinha enfrentado. Graças a Deus, né, nós oramos por isso. Mas veja, eu fiz isso para agradar minha mãe. Saí daqui de Pernambuco, foi lá em Goiás, isso envolve tantas coisas. Agora veja, meus irmãos, por que você não vem para o culto todo domingo só porque Deus disse que é bom e agradável para Ele viverem unidos e juntos, irmãos? Por que você não resolve agradar o seu Pai, que é Deus? Você está entendendo? Então esteja junto com os irmãos, conectado, não sozinho, isolado, ou seja, viva como viveu o Senhor aqui na terra enquanto homem encarnado, sempre em grupo, na comunhão, junto aos irmãos. Amém? Mesmo não querendo. Eu sei que tem gente que fica preocupado com isso. Ah, pastor, mas se eu vier, né, não querendo, né, será que Deus vai aceitar? Meu irmão, eu sou pai.
Não sei quantos pais nós temos aqui. Quantos pais nós temos aqui? Deve ter alguns pais ali. Fernando, foi isso. Logo que tem mais filhos aqui, foi levantada mais tímida, né? Tem 11 filhos, aí eu falei para levantar a mãe e fez assim. Falei, não, irmão, você tem que levantar com honra, com glória. Levantar as mãos, os pés. Tem 11 filhos, meu Deus do céu. Jesus amado, é um herói. Mas olha para cá, é um vencedor. Então veja, meus irmãos, todo pai, ele se alegra de ver os filhos juntos. No ano passado foi possível, porque os meus irmãos estão casados todos, né, são adultos, eu sou o mais velho de 3 homens. Um mora em Goiânia, lá em Goiás, o outro mora em Santa Catarina. Aí no ano passado teve uma situação que deu certo de nos encontrarmos, né? Eu e meus 2 irmãos, Vinícius e Fabrício, lá em Goiânia, na casa da minha mãe. Pensa no tanto que essa mulher ficou feliz. Percebe? Pois é, mas existe a reunião da família de Deus, onde quando nos reunimos se torna a casa de Deus. Esse prédio não é a casa de Deus, mas quando nós nos reunimos aqui, na reunião da família, semanal, da família de Deus, aí se torna a casa de Deus. Quando a gente vai embora, aí não é casa de Deus mais. Você está me entendendo, amém? Porque a casa não é o prédio necessariamente, mas é o ambiente onde os filhos estão. Percebe? Então, quando estamos juntos, como família de Deus, agradando o Senhor, só porque a gente está junto, Ele já se agrada. E você percebe a exclamação ali? São 2 pontos de exclamação, está vendo? Ó, entende? Não é qualquer alegria. Quem exclama dessa maneira está muito feliz. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Percebe? Tem festa no céu. Não tenha dúvida alguma, só o ato de você estar saindo da sua casa com esse propósito, com essa direção, não vou lá para o culto, não abro mão, vou estar junto com os irmãos, vou estar na reunião lá principal, semanal, primeiro dia da semana é a reunião dos filhos de Deus, da família de Deus, vou estar junto com os irmãos, não estava querendo ir não, mas meu pai gosta que vai, então eu vou, porque Deus é o seu pai. Faça nem que seja para agradá-lo, porque Ele se agrada, é isso que está escrito aqui, amém? Isso aqui é a expressão dele, do coração dele. Os irmãos estão comigo, amém? Mas vamos avançar. Bem, aí no verso 2, vá para o verso 2, por favor. Está escrito. Verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Arão foi o primeiro dos sacerdotes da antiga aliança, estabelecido por Moisés. E Arão, como essa figura de sacerdote, ele está representando também o Senhor Jesus Cristo. Porque toda a palavra de Deus é sobre Cristo, amém? Não é sobre você, é sobre Ele, tá bom? Todas as vezes que você for ler a Bíblia, ore ao Senhor, Deus, eu quero ver o Senhor Jesus. Me mostra, revela-se a mim, amém? A palavra de Deus é para você ter um encontro com Deus, com o Senhor Jesus. Então veja, aí aqui está dizendo que o óleo cai sobre a cabeça, inclusive a palavra Cristo significa ungido. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem óleo na cabeça, ele é o ungido, ele tem a unção, tem um óleo, amém? E aí a Bíblia está dizendo que é muito óleo, né? Que o sacerdote era ungido também, a semelhança do que nós fazemos com pastores, né? Ordenamos o ministério da palavra, derrama o óleo. Então o que acontece? O óleo escorre pela barba, pela gola e continua descendo pelas vestes. O que é isso? Isso, na verdade, é poder, entende? Esse óleo é, na verdade, poder, porque o óleo está ligado a essa unção do Espírito Santo e tem muitas manifestações desse poder. Esse poder, ele se manifesta de várias maneiras, e eu quero ilustrar algumas formas aqui, na verdade, citar algumas formas aqui, não apenas ilustrar, mas quando nós estamos juntos, reunidos, existe poder liberado sobre nós. Só que, qual que é o poder desse óleo? Então eu vou descrever para você, porque nós podemos ilustrar de várias formas, considerando o mundo bíblico daquela época. Mas, em primeiro lugar, eu posso dizer que esse óleo que é liberado, ele tem o poder também, em primeiro lugar, antes de mais nada, de alimentar você. Porque o óleo é alimento. O óleo é o quê, meus irmãos, que eu falei? Alimento. Não se esqueça disso. Então, desde antigamente até nos dias atuais, o azeite ele era usado na preparação de alimentos. E ele próprio é também um alimento, percebe? Esse é um propósito do óleo também, é para alimento. Então o óleo tem poder de quê? De alimentar você, ok? O que isso significa na prática? Significa o seguinte, muitas vezes, porque o que acontece quando você está sem alimento? Você fica fraco, desanimado, não é verdade? Você perde ali o vigor, não é dessa forma? Aí de repente você come
e você fica já mais desperto, não é assim? Tanto é que eu não sei se já parou para pensar, né? Mas qual que é o nome da empresa que você vai lá, naquele espaço, para se alimentar? Como é que é o nome? Restaurante. Por que chama restaurante? Já parou para pensar sobre isso? Porque você precisa ser restaurado. Você estava com fome, desanimado, abatido. Aí você precisa ser restaurado, você vai para o restaurante. Não é para o hospital da restauração, não, amém, irmãos? Que é outra coisa que restaura, né? Então você vai para o restaurante. Veja, o óleo é alimento. Como é que funciona isso na prática? Talvez você chegou aqui como se fosse alguém enfraquecido. Faltava alimento espiritual no seu espírito, no seu coração, na sua alma. Mas por você estar junto com os irmãos, o óleo vem, porque o óleo é derramado, amém? No lugar da comunhão, desce sobre a cabeça, o corpo, amém? A comunhão é o corpo reunido, ok? E aí você é suprido, você é fortalecido por esse alimento. E veja, eu não estou dizendo aqui que precisa de acontecer oração para isso. E nem estou dizendo necessariamente que talvez até precisa ter alguma pregação como essa. Só de você estar junto com os irmãos, você é alimentado. Olha, eu tenho certeza que se a gente desse espaço para os irmãos aqui, quantos irmãos poderiam testemunhar de repente dias que você foi na reunião da célula por obrigação, você nem queria ir. Você falou, não, vou nessa reunião da célula, vou lá ficar junto com os irmãos. E você estava como alguém enfraquecido, que faltava alimento. E só de você abraçar os irmãos, estar junto com os irmãos ali, parece que você já revigorou, já viu? Igual quando você está morrendo de fome, depois que você come, né, dá uma levantada, dá uma animada, fala, aleluia, agora eu estou bem, agora vamos trabalhar, não é não? Percebe? Então o óleo, antes de mais nada, é alimento. Mas, em segundo lugar, o óleo, ele também tem o poder de limpar, de limpeza. Por quê? Então, as pessoas mais antigas têm mais clareza sobre isso, mas uma segunda utilidade do azeite, que era usado, né, para ungir, nesses tempos antigos, no tempo da Bíblia, né, o azeite, o óleo, a gordura, também era usado para fazer sabão. Sabia disso? Para fazer sabão. Então o óleo, ele tinha também esse propósito para limpeza. Agora entenda, veja bem, você que nasceu de novo, o Senhor Jesus Cristo já tomou sobre si todos os nossos pecados, amém? Você foi perdoado, aceito no amado. As coisas velhas já passaram. E nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguém diga amém, por favor. Mas, presta atenção no que eu vou dizer. Você vive num mundo onde tem pessoas que não nasceram de novo. Talvez você que trabalha, o seu colega de trabalho é alguém que vive xingando, sempre falando coisas malignas, é alguém que reclama muito. E aí, quando você está num ambiente como esse, onde tem muita morte espiritual, coisas que não te ajudam, na verdade, elas impregnam em você. É como se fosse uma poeira desse mundo. Lembra? O Senhor Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E aí Pedro foi e falou para Jesus, não sei se você se lembra disso, mestre, não, peraí, já que o senhor vai lavar, né, lava tudo. Aí o Senhor Jesus falou o que para ele? Ele falou, não precisa, você já foi limpo, basta lavar os pés. Por que Jesus lavou os pés, na verdade? Porque os pés é a parte do nosso corpo que tem contato com essa terra, com esse mundo, é onde tem mais poeira. E poeira na Bíblia, ou terra na Bíblia, isso é símbolo de coisas caídas. Lembra do que o Senhor condenou a serpente lá no Éden? A serpente foi condenada a comer o quê? Depois da queda do homem, depois de ter levado a mulher e o homem à queda. Comer o quê? O pó da terra. E você sabe que não tem cobra que come terra, né? Cobra come outras coisas. Então, isso é um conceito espiritual. O que a Bíblia está querendo ensinar quando diz que a serpente foi condenada a comer do pó da terra? É que a serpente come das coisas desse mundo caído. E as coisas desse mundo caído, não tem como você evitar elas na sua vida. Elas acabam impregnando. Porque não tem como colocar você numa bolha cristã evangélica e você falar o seguinte, eu só vou trabalhar numa empresa onde todo mundo é crente, cheio do Espírito Santo. Isso não vai acontecer. Até porque o crente hoje cheio do Espírito Santo, amanhã ele pode estar na carne também e acabar te perturbando ainda. Porque não existe essa constância toda. Não sei se você sabe, né? Percebe? Só que, como que faz então, pastor? Eu trabalho num lugar onde tem muita gente maligna, ou eu estudo num lugar onde tem pessoas ímpias que não conhecem o Senhor, como que eu faço? Você precisa ser limpo. E como que você recebe essa purificação? Na comunhão com os irmãos. Porque onde os irmãos estão juntos, tem o óleo, e o óleo tem o poder também de limpar você. Entende? Eu não sei se você percebe, tem um cansaço que às vezes você tem no final do dia, que está ligado ao ambiente que você ficou durante o dia. Às vezes você nem trabalhou muito, já percebeu isso já? Você não fez muito esforço físico. Você fez trabalho suave, entendeu? Só que parece que você está assim, você carregou um caminhão de tijolo, sei lá, parece que você fez um trabalho gigantesco. Você está todo
Sabe aquela canseira lá por dentro? O que é isso? Isso é falta de limpeza. Entendeu? Mas sabe como é que essa limpeza acontece? Quando você está junto com os irmãos. Você às vezes está sobrecarregado, cansado, por causa dessa sujeira desse mundo que impregnou em você, mas basta você se achegar perto dos irmãos, isso começa a sair de você, você já começa a ficar, sabe, mais para cima, mais animado. Por quê? Porque o óleo da unção está no lugar da comunhão. Amém? É assim que funciona. E também, em terceiro lugar, o óleo é também combustível. Então, o óleo tem o poder de te alimentar, tem o poder de te limpar, mas tem também esse poder de levantar você. Você sabe, no mundo bíblico, as lamparinas, elas eram mantidas acesas usando azeite como combustível. Como combustível. Então, combustível é essa coisa que tem o poder de trazer energia, um ânimo novo. Percebe? Sabe por que muitas vezes você está desanimado? É só você parar para pensar. E veja... Presta atenção no que eu vou dizer para você, meus irmãos. Não acredite no que eu estou falando, mas pratique isso. Faça um teste, por favor, ok? Não fique acreditando só porque o pastor está falando. Não. Experimente isso. Fale para Deus. Resolva, em determinado mês, fazer o seguinte, faça o teste. Fala, não, nesse próximo mês, eu estarei presente em todos os cultos, junto com os irmãos, estarei em todas as reuniões de célula, junto com os irmãos. O que acontece? Você vai ter muito mais combustível dentro de você, muito mais ânimo, muito mais energia, você está entendendo? Muito mais poder para fazer o que precisa ser feito. E entenda uma coisa, por isso que é tão importante você estar aqui aos domingos, porque você vai sendo desgastado no seu combustível da sua alma durante toda a semana, chega no domingo aqui com o tanque vazio, aí você encontra os irmãos, recebe a palavra, louve ao Senhor, o que acontece? Enche o tanque de novo e você enfrenta a semana seguinte, amém? Porque resolveu estar junto com os irmãos. Um outro poder também do uso do óleo era para o propósito sacerdotal. Então você se lembra, eu acabei de falar que Arão foi o primeiro dos sacerdotes, né? Então os sacerdotes eram ungidos com óleo. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver comigo? Veja, então o óleo, ele tem todos esses poderes, e ele é liberado no meio da comunhão. Aí você fala, pastor, como assim? Então eu não sou pastor? Meu propósito é outro. Mas veja, meus irmãos, Deus tem um propósito na sua vida. Tem ou não tem um propósito na sua vida? Amém? Quando eu falo de propósito, eu não estou falando de chamado para ser pastor ou missionário ou coisa do tipo. Mas eu estou falando no sentido amplo. De repente, o propósito de Deus para a sua vida é se tornar um grande empresário, bem-sucedido, abençoar a obra de Deus. Ou talvez o propósito de Deus da sua vida é você se tornar um bom médico e ser um instrumento para trazer conhecimento de cura, de enfermidades aí complexas, né, que as pessoas nunca descobriram a solução e Deus te dá sabedoria para solucionar aquilo e abençoa muita gente. Não sei, você pode ter muitos propósitos. Né? Especialmente as mulheres, né? Você que já é mãe, isso é um propósito, meu Deus do céu, um dos mais importantes, né? Se não for o mais importante dessa terra, né? Simplesmente cuidar dos filhos, educar os filhos. Né? Cuidar dos filhos, no conhecimento, no temor do Senhor, sabe, ter filhos que realmente busquem o Senhor, que servem o Senhor, percebe? Então tem vários propósitos. Aí você fala, eu preciso do óleo do Espírito para esses propósitos? Sim. Então tem algumas irmãs, a gente está tendo muitos bebês aqui. Então tem irmãs aqui na nossa igreja, né? Algumas vieram de manhã, que são mães de primeira viagem, nunca foram mães. E o que acontece com essas mães? Normalmente elas ficam pensando, gente, será que não tem um livro para ler? Não tem um curso? Como ser mãe? Eu vou te falar. Existe um lugar onde tem um óleo sobrenatural que é liberado, que vai te capacitar para o seu propósito. Então você que é mãe, fica junto das irmãs, fica junto dos irmãos. Não falta o culto não, esteja na célula, porque o óleo ele vai cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Você vai ser habilitada, você vai saber como fazer. Por causa desse óleo, que é liberado no meio da comunhão. Os irmãos estão me entendendo, amém? Um outro propósito ainda, ou um outro poder do óleo. Né? O óleo, ele também cura. Ele cura. Então, outro aspecto importante, né, da unção, que é liberado no meio da comunhão, é justamente a unção com o poder de curar. Lá em Tiago 5,14, coloque aí para mim, por favor, Tiago 5,14. Tiago 5,14. Veja o que está escrito. Vai chegar lá. Isso. Olha só, o que Tiago, isso aqui é Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus, e escreveu no Novo Testamento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor.
Percebe? Então aqui tem uma conexão que o Novo Testamento coloca entre o óleo e a cura. Mas o que a Bíblia diz? Que existe um óleo que ele é liberado com poder no meio da comunhão. Por isso, olha para cá, deixa eu dizer algo, né? Até que uma das irmãs da igreja até testemunhou comigo hoje de manhã. Porque eu falei hoje de manhã uma coisa, que às vezes acontece isso, sabe? Eu falo algo aqui que parece que é do nada, mas é o Espírito Santo já contando a história e testemunhando de coisa que aconteceu. Aí eu falei hoje de manhã o seguinte, que eu estou falando que o óleo cura, tem o poder de curar, amém? Então, quando você está aqui no culto, está na célula, está junto com os irmãos, está na comunhão, o óleo tem esse poder de trazer cura. Porque você talvez ache que não, mas não tenha dúvida do seguinte. Muitos de nós aqui já tivemos enfermidades no passado, que a gente nem viu essas enfermidades chegarem, mas essas enfermidades foram embora, porque o Senhor livrou você, curou você. Amém? Nenhum de nós aqui ficamos fazendo exame, né, todos os dias, todos os meses do ano, para conferir tudo que acontece conosco. Não tenha dúvida que tem muitos ataques espirituais, enfermidades que, de repente, até você adquire também por mau hábitos, né, nessa vida, que ataca, de repente, órgãos vitais aí do seu corpo, só que você nem sabe disso, mas por estar junto com os irmãos, é curado dessa enfermidade, porque o óleo foi liberado no meio da comunhão. E aí falei hoje de manhã, por exemplo, olha, de repente tem gente aqui que teve hepatite, e aí, né, teve que fazer alguns exames, alguma coisa, e depois que foi fazer o exame, o médico foi perguntar, olha, você já teve hepatite? Aí a pessoa vai falar, não, nunca tive. Aí o médico vai falar, não, aqui no exame está dizendo que você já teve. Aí a pessoa vai e procura a mãe e conversa, peraí, eu já tive hepatite, a pessoa nem viu, ela teve e foi curada porque estava no meio da comunhão dos irmãos. Isso aconteceu com a irmã aqui da nossa igreja, que testemunhou aqui agora de manhã, entendeu? Porque eu dei esse exemplo da hepatite, ela falou, pastor, foi, né, comigo, a irmã testemunhou sobre a filha, na verdade, né? Percebe como é que as coisas acontecem? Então, tem enfermidades que às vezes você nem percebeu que chegou no seu corpo, mas que você recebeu cura por estar junto com os irmãos. Porque o óleo é liberado no meio da comunhão. Vem sobre a cabeça, escorre pela barba, pela orla das vestes. Nós somos membros desse corpo do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. E o óleo é derramado da cabeça a cada membro do corpo. Mas os membros do corpo precisam estar conectados. Amém? Aleluia. Olha, lá em 1 Coríntios 11, 29, coloque aí para mim, por favor. Já estou partindo para o final. Amém? 1 Coríntios 11, 29. Paulo fala algo muito sério sobre algo que acontecia na igreja de Corinto, relacionado à comunhão. E comunhão, não sei se você já percebeu, os crentes mais antigos com certeza sabem disso, é uma palavra também para fazer referência à ceia do Senhor. Amém? É a comunhão, a ceia do Senhor. Não é outra palavra para isso, ou mesa do Senhor. Não é o ceia do Senhor ou comunhão. E aí Paulo fala aqui nos versos 29 e 30, vamos ler aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, o que Paulo estava falando? Ele volta no verso anterior, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Qual que era o problema dos irmãos da igreja de Corinto? Eles não entendiam o corpo, a comunhão do corpo, o vínculo dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, eles desprezavam a comunhão, não tinham discernimento da necessidade ou do valor precioso de estar junto com os irmãos. Aí Paulo está dizendo que tinha irmãos que estavam doentes porque não perceberam o poder da comunhão. Você está entendendo? Então o que significa na prática? Olha só que coisa impressionante que eu vou te falar, ainda mais lembrando da Covid, né? Que era o fique em casa. Estou aqui para te dizer o seguinte, não fique em casa, ok? Estou aqui para te dizer o contrário. Sabe aquele dia, de repente, que você é atacado com alguma enfermidade e doença, e a vontade que dá é de ficar em casa, debaixo de coberta, aquela coisa, isolado de todo mundo? Meu irmão, esse é o dia que você tem que vir para a reunião da igreja. Esse é o dia. Ah, pastor, mas se for uma doença contagiosa, irmão, põe máscara, faz o que você quiser, entendeu? Vem todo fantasiado de roupa de proteção aí, mas venha. Por quê? Porque é na comunhão, discernindo o corpo, que a unção é liberada e cura você. E cura você não apenas de enfermidades físicas, mas de problemas na sua alma também. Você está me entendendo? Hoje de manhã mesmo estava testemunhando, falando aqui do nosso irmão Fernando, né, que estava lá em São Paulo, voltou, aleluia. Né, estávamos esperando pela volta do irmão Fernando, pela volta de Jesus e pela volta do Fernando, aleluia. Fernando chegou, agora estamos aguardando o Senhor, amém, Fernando? E aí,
Eu me lembro, até no antigo galpão lá na Imbiribeira, né? Que às vezes eu chegava... Porque eu não sei se você sabe, mas pastor também fica desanimado. Não sei se você sabe, né? Pastor também fica sem vontade de vir para o culto, sabe? Você sabia? Tem domingo que eu venho porque eu falo, rapaz, eu vou pregar, eu tenho que ir. Não dá, tem que pregar. Quem que vai pregar? Eu sou pastor, tem que ir. E aí, às vezes é tanto ataque, tanta resistência, tanto problema, tanta coisa errada, meu Deus do céu, tanta guerra. E parece que o diabo ele tem uma mira, assim, no final de semana, ele faz uma campanha contra o tal do pastor, especialmente quando vai chegar no final da semana. É para impedir o cidadão mesmo de chegar e conseguir pregar e ser instrumento de bênção. E nessa época, irmãos, olha, sei não, acho que o diabo ele chamou demônio de outros estados, aqui da Redondeza, no Nordeste, acho que trouxe até uns de Goiás para vir aqui me atormentar. Uma tribulação. Irmãos, eu estava atacado, desanimado, com raiva, com ódio, eu queria fazer qualquer coisa, menos estar na igreja e menos pregar. Aí eu estou chegando na porta do prédio da igreja, ninguém vai ficar escandalizado não, né, irmãos? Eu não sei se essa pastor é gente, você sabia? É, mais do que você pensa. Eu sou pastor de pastores, irmão. Você não sabe o que eu enfrento com essa turma aqui em Pernambuco. E está numa época que o pastor Arnaldo sabe. Eu compartilho com os irmãos da equipe, né? Só para eles orar por mim, se compadecer de mim, né? Saber que a luta está grande aqui no interior também, do estado de Pernambuco. Meu Deus do céu. Tem um aí que tem dado um trabalho. Mas, enfim, voltando para cá. Aí eu estou chegando na porta do prédio da igreja, né? Para a comunhão, porque eu tenho que vir. Aí está lá o seu Fernando. Ele estava com uma postura assim, bem pastoral, com um blazer assim. Aquele jeitão pastoral. Ele até fala assim, com a impostação vocal, uma voz assim, mais grossa. Assim. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Aí estendeu a mão assim. Aí eu comentei. Aí ele põe a mão no ombro da gente assim. Isso é o jeito que ele faz. Aí ele fala, o senhor está bem? Eu falei, aí quase que eu chorei já, né? Porque eu não estava bem, não. Aí ele começou a profetizar. O senhor é uma benção, pastor Roberto. Vem aqui, pastor, deixa eu dar um abraço aqui no senhor. Aí ele foi, me abraçou e tudo e tal, não sei o quê. Irmãos, que negócio fez um bem para mim? Eu falei, rapaz, que bênção. Né? Eu cheguei no outro domingo, cadê o senhor Fernando? Né? Para vir de novo, me abraçar, de repente, tudo me abençoar. Mas, enfim. Então, veja. Essa coisa da comunhão, meus irmãos, isso cura, isso restaura você, isso fortalece você. Nós precisamos uns dos outros. A família de Deus é a família eterna e permanente. Veja, é a mais importante de todas as famílias da história do universo, é a família de Deus. E essa família tem um dia principal de reunião, você não pode deixar de vir aqui. Porque é isso que restaura você. Eu sei que muita gente, supondo ser espiritual, fala o seguinte, não, eu preciso só do Senhor Jesus. Não. Você precisa do Senhor, mas você precisa também dos filhos do Senhor. Amém? Você precisa da família. Ok? Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Lá no verso 3 do Salmo 133. Volta lá para o Salmo 133. 33, por favor. Uai, mudou o servo ali, agora é o Leandro. Aleluia. Quem que estava antes era o Gabriel. O Gabriel cansou? Não, mas você está conseguindo, né? Fica firme, não cansa não. Amém? Olha só, a Bíblia diz, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Sião é o monte da graça, não é Sinai. Amém? É o monte do favor, da bênção do Senhor, gratuita. Entende? Então, é como o orvalho. E tem um outro texto também que diz o seguinte, vamos abrir rapidinho lá em Oséias 14, 5. Oséias 14, 5. Coloca aí para mim, por favor. Oséias 14, verso 5. 14, eu falei 14 de novo, bem puxado, né? Acho que não há esperança para mim. Oséias 14, 5. Olha o que o Senhor diz. Serei para Israel como o quê, meus irmãos? Como o orvalho, como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Aí você pergunta para mim, pastor, o que significa orvalho na Bíblia? O orvalho, ele tem um propósito de restaurar. O orvalho fala de frescor. Sabe, aquilo que restaura você de fato. O orvalho é aquilo que você recebe quando você encontra o irmão abençoado, como eu acabei de dizer aqui agora. Há tempos atrás, alguns anos atrás, na porta lá da videira, quando a gente estava na Imbiribeira, que foi o seu Fernando. Então, o orvalho é liberado no meio da comunhão. Amém? É isso que refrigera você. É isso que restaura você. É isso que levanta você de novo. O simples fato de você encontrar com o irmão. Olha, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou dizendo para você muitas razões da resistência de você participar do culto. Por isso que o diabo não quer que você venha. Porque ele sabe que tudo isso pode acontecer com você. Você está entendendo?
você ser restaurado, você ser curado, você ser renovado, amém? Você ser encorajado, você ser levantado, amém? Ser curado. Mas, em último lugar, para encerrar, voltando para o Salmo 133, no verso 3, eu li apenas metade do verso 3. Existe uma segunda metade aqui, né? Do verso 3, seria a parte B do verso 3, a partir da palavra ali, tá bom? E o que está escrito ali? Vamos lá junto, a partir da palavra ali. Ali, vamos lá, irmãos, vamos lá. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então veja, como que o Salmo conclui? Dizendo o seguinte, que a comunhão, ela traz a bênção do Senhor. E ela não apenas traz a bênção, mas aqui está dizendo o seguinte, que no meio da comunhão, onde tem um grupo de irmãos congregados, reunidos, Deus ordena a bênção. Aquilo que Deus ordena, o diabo não consegue impedir. Aquilo que Deus ordena, o homem não consegue resistir. É uma ordem. Por isso, se você quer participar do ambiente onde você sabe que vai ter bênção do Senhor, vai ter favor do Senhor, haverão portas liberadas da parte do Senhor, ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali aonde? Aonde estão unidos os irmãos. Onde os irmãos estão reunidos, congregados, juntos. Meu irmão, você às vezes não percebe, mas tem portas abertas da parte do Senhor na sua vida, na sua família, nos seus negócios, seus empreendimentos, no propósito que Deus tem para você, que tudo é consequência de você estar junto com os irmãos. Entendeu? De você ser parte de uma obra, de uma igreja, estar congregado, reunido, e insistir nisso. Porque ali, quando a gente está junto aqui, meu irmão, o Senhor ordena a bênção dele. Ele ordena, não tem como resistir, não tem como impedir. Por isso eu posso falar com toda segurança para você, que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui com a outra medida de bênção. Porque aqui nós estamos fazendo isso justamente que foi descrito a partir do primeiro verso do Salmo 133. Nós nos reunimos, estamos juntos, o Senhor se alegra e nesse lugar o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Eu não sei se você já percebeu, mas a própria igreja do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro sobre o início da igreja, a igreja primitiva. Nós estamos aqui, irmãos, como videira. A ideia não é ser um nome diferente ou ser algo distinto de todo mundo. Não, não, não. O propósito de toda a igreja cristã deveria ser uma continuidade de Atos. Nós estamos continuando o testemunho de Atos, amém? E os 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos estão falando basicamente sobre comunhão. Eu quero mostrar alguns versos para você. Primeiro, vamos lá em Atos capítulo 1, verso 14. Coloque para mim, por favor. Atos 1, verso 14. Eu vou apenas ler com você e a gente vai encerrar. Amém? Olha só o que está escrito. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era assim que a igreja vivia, unânimes, juntos. Assim que nós somos chamados para viver. Agora vai lá para o capítulo 2, no verso 46 de Atos. Atos 2, no verso 46. Vamos ler os versos 46 e 47. Está escrito: diariamente perseveravam como, meus irmãos? Unânimes no templo. Ou seja, sempre juntos, todos os dias. Os irmãos da equipe de louvor podem subir para cá, todos, por favor. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Percebe? A Bíblia está dizendo que o início da igreja tinha frutos, porque os irmãos estavam juntos. Perseveravam unânimes. Irmãos, todos os dias eles tinham reunião. A gente só tem domingo. E tem irmão que falha ainda. Meu Deus do céu, não pode. Não pode. Né? Nós somos uma igreja domingueira, né? Podemos dizer. Culto da igreja é só domingo. Temos outras atividades durante a semana, mas não é culto. Percebe? E ainda, por último, verso 24, capítulo 4, verso 24. Fique em pé onde você está, por favor, para a gente encerrar. Capítulo 4, verso 24 de Atos também. Está escrito, capítulo 4, verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há,
Aqui eles começaram uma oração juntos, os irmãos da igreja. Mas eu vou pular aí adiante, só para você perceber. Verso 29, coloque no 29 agora, que é o final da oração. Verso 29, acompanhe por favor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, porque a igreja estava sendo atacada, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, eles estavam orando juntos, unânimes, a uma só voz, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, poder extraordinário, sobrenatural, porque era uma igreja unida, estavam unânimes. Amém? Eu quero partir para o final, fazendo primeiro uma oração, e depois nós vamos cantar uma música para encerrar em seguida. Só uma vez, amém? Primeira oração é o seguinte: todas as vezes no final da palavra eu tenho orado para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que de repente tem pessoas nos visitando, né? Todo culto eu faço isso, ou pessoas que estavam afastadas estão voltando para os caminhos do Senhor. E para que ninguém se constranja, coloque a mão no seu peito, todos juntos, a uma só voz, repita logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, que tomou sobre si todos os meus pecados, lá na cruz, para que eu creia e o receba, me tornando Filho de Deus, pela graça, sem merecer, por causa do teu sangue, que já foi derramado, para sempre, pela minha vida. Amém. Amém? Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, após o encerramento do culto, me procure aqui, que eu quero orar por você, ou procure um dos nossos pastores. É muito importante que você faça isso, amém? Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor, pode fazer isso, amém? Deixa eu orar por você, amém? Encerrando a nossa reunião, abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor, declarar, Senhor, o poder da Tua unção sobre a vida dos Teus filhos, que nós estamos reunidos, é aqui o Senhor ordena a Sua bênção e a vida para sempre. Pai, lembra-nos que nós precisamos não apenas do Senhor, mas nós fomos designados, separarmos para estarmos juntos com o Senhor, como família de Deus, em cada reunião da Tua casa, da Tua igreja, em nome de Jesus, e todos digam, amém! Aleluia! Glória a Deus, amém? Diga mais uma vez para pelo menos 2 ou 3 irmãos: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim.